A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 6, está escrito: Como, portanto, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andeis nele. É estranho você ler uma passagem onde o apóstolo Paulo instrui-nos a andar, instrui-nos a caminhar com o Senhor Jesus Cristo, andando na presença do Senhor Jesus Cristo, logo após nós termos o aceitado como o único suficiente Salvador. Por mais estranho que isso possa parecer, por mais esquisito que isso possa soar aos nossos ouvidos, isso faz sentido. Porque muitas das vezes a gente levanta a nossa mão, confessamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador, e às vezes isso se dá até mesmo pela emoção que nos envolve, porém com o tempo a gente esfria na fé, a gente esquece, a gente já não tem mais o interesse de buscar a presença do Senhor, a gente já não tem mais o interesse de agradar ao Senhor Jesus Cristo. Simplesmente agora estamos focados, estamos desejantes, estamos buscando os nossos próprios interesses, as nossas próprias vontades. E isso às vezes acaba por atrapalhar o nosso relacionamento com o Senhor. Isso às vezes atrapalha a nossa convivência, a nossa comunhão, o nosso viver diário com o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que a gente tem as nossas necessidades, a gente tem os nossos desejos, a gente tem as nossas vontades, a gente tem aquilo que precisamos, que queremos, que sonhamos. Mas quando você entende que todas as coisas lhe é possível, que todas as coisas lhe é lícitas, mas por causa do Evangelho de Cristo Jesus, por causa do nome de Cristo Jesus, você já não mais quer, você já não mais busca, você já não mais almeja isso para a sua vida, você começa a se relacionar, você começa a ter uma comunhão melhor com o Senhor Jesus Cristo. Você começa a entender que o seu relacionamento com o Senhor passou do estágio, passou de uma fase daquele do tomará da cá, de buscar as coisas, de desejar as coisas, de querer as coisas, e você começa a entender que mais vale a companhia do Senhor Jesus Cristo, mais vale estar ao lado do Senhor Jesus Cristo do que qualquer coisa que você possa vir, que você possa conquistar neste mundo. E é por isso que o apóstolo Paulo ele nos orienta para que a gente possa permanecer, a gente possa entender que é preciso a gente continuar andando na presença, continuar caminhando com o Senhor Jesus Cristo, seguindo o seu caminho, seguindo a sua direção e deixando de lado os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos próprios preceitos. Quando isso é entendido, quando isso é algo notável na nossa vida, a gente entende que a presença, o estar ao lado de Cristo tem mais valor, tem mais resultado, tem mais ênfase na nossa vida do que o simplesmente ter, o conquistar, o obter a materialidade. E nessa busca, nesse desejo,
longo e complexo na qual a gente tem. Muitas das vezes a gente deixa de lado os nossos próprios princípios, os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, porque agora a nossa vida, ela pertence, ela está ligada, ela está direcionada unicamente e exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Não mais cabe em nós, não mais tem espaço na nossa vida buscar os nossos próprios interesses, buscar as nossas próprias vontades, pois o nosso interesse, pois a nossa vontade agora é agradar, é satisfazer, é obedecer os ensinamentos de Cristo Jesus. Se vamos conquistar algo ou se não vamos, pouco importa, porque o que passa a ser importante na nossa vida agora é a própria presença do Senhor Jesus Cristo. É o estar ao lado dele, é ele estar ao meu lado, é o caminhar contínuo, diário, ao lado de Cristo Jesus, que agora nos fortalece, que agora nos deixa avivado. Porém, todavia, entretanto, nem todos que diz Senhor, Senhor, nem todos que um dia levantou sua mão e aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, está pronto, está preparado, está apto para caminhar ao lado do Senhor sem querer nada. Muitos de nós que levantamos a mão e aceitamos o Senhor Jesus Cristo, somos discípulos de Judas. Estamos caminhando com o Senhor Jesus Cristo à espera de ter, à espera de obter algo, de conquistar alguma coisa. E não o simples fato de estar na presença do Deus vivo, do Deus Altíssimo, do Deus único. É lamentável que pessoas que se dizem cristãs frequentam templos religiosos, mas estão buscando seus próprios interesses, estão buscando a sua própria vontade, os seus próprios desejos, aquilo que eles pensam, aquilo que eles acreditam, aquilo que eles têm para consigo. Eles não estão preocupados em estar na presença do Senhor. Eles não estão preocupados em ter um relacionamento com o Senhor. Mas a sua vida, o seu desejo, o seu buscar é única, é exclusivamente satisfazer o seu próprio ego, satisfazer a sua própria vontade, satisfazer os seus próprios desejos, aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita, aquilo que eles têm como objetivo. As pessoas não compreendem, as pessoas não entendem a necessidade. Elas não entendem o compromisso que muitas das vezes é preciso que façamos, é preciso que tenhamos para que possamos cada vez mais estar na presença do Senhor, cada vez mais entender a complexidade que é seguir o Senhor Jesus Cristo. Quando você entende isso, quando você consegue compreender toda a complexidade que se envolta em torno do nome do Senhor Jesus Cristo, em torno em fazer, em agradar, em obedecer o Senhor Jesus Cristo, você entende, você compreende que a sua vida, o seu querer, o seu interesse agora é único, é exclusivo em estar com Cristo. Você pode conquistar todas as coisas: ouro, riqueza, fortuna, fama, carro, casa, até mesmo a cura da enfermidade na qual você enfrenta. Tudo isso você pode alcançar, tudo isso você pode obter,
Mas se a sua vida não estiver ligada, se a sua vida não estiver entronizada em Cristo Jesus, você está fardado a perecer. Você está fardado a viver uma vida de sofrimento, uma vida de vazio absoluto, um vazio que nada nesse mundo é capaz de preencher. Então é preciso que você entenda: o caminhar com o Senhor Jesus Cristo representa abrir mão das coisas deste mundo e apegar-se a Cristo, fazendo da sua vida um local de morada, fazendo da sua vida a habitação do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, negando a sua própria natureza, negando os seus próprios desejos, suas próprias vontades, para que através de você, através da sua vida, o Senhor Jesus Cristo possa se mostrar, o Senhor Jesus Cristo possa se revelar não somente a você, mas a todas as pessoas que estão à sua volta. É preciso, é necessário que a gente possa entender, que a gente possa compreender, a gente possa amadurecer, a ponto de ver que a nossa vida, ela não é mais somente nossa, mas que a nossa vida, ela está ligada ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto caminharmos por esse mundo, enquanto andarmos por esse mundo, até a volta do Senhor Jesus Cristo, nós temos a responsabilidade de levar o Evangelho, de levar a palavra do Senhor, de levar a disciplina de Cristo Jesus a toda a humanidade. Então, existe dois tipos de cristão: o materialista, que ainda não se converteu verdadeiramente ao Evangelho de Cristo Jesus, que ainda está na onda do oba-oba, eu vou conquistar tudo, eu vou obter sucesso, eu vou obter fama. E aqueles que já entendeu que se achegar, abraçar o Senhor é mais importante, é mais valioso do que obter toda a riqueza deste mundo, do que obter todo o sucesso, do que obter toda a fama, tudo que este mundo possa oferecer. Até mesmo porque a promessa do Senhor, ela não se limita a este mundo, mas a promessa do Senhor, ela está na cruz. Ela está no Evangelho pregado por Cristo Jesus, onde nós iremos morar, onde nós iremos habitar, onde nós olharemos para a esquerda, olharemos para a direita e veremos a grandeza, o amor incondicional de Cristo Jesus. Então precisamos entender, compreender e definir qual tipo de cristão nós iremos ser. Aquele que ainda está no primeiro estágio, de que vai usar a fé para mover montanhas, para obter uma vida financeira resolvida, ou aquele que vai abrir mão das coisas que tem, até mesmo da sua vida, para desfrutar da companhia, para poder desfrutar da presença do seu Deus. De que lado você está? Qual é o lado que você deseja estar? É
preciso que nós definimos isto. É preciso que nós entendemos isto, para que possamos andar tão somente com o Senhor, para que possamos caminhar ao lado de Cristo Jesus, sem temer, sem pensar no amanhã, mas crente, confiante que a presença do Senhor na nossa vida ela é real, ela é única, ela é para sempre. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Judas, versículo 3, está escrito: Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porque deveis seriamente batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Não perca a sua fé, não perca a oportunidade de estar, de desfrutar da presença do Senhor Jesus Cristo. Por causa das coisas comuns, das coisas que o mundo, Satanás e sua legião haverá de nos oferecer, para que possamos perder o foco, perder o nosso objetivo, que é estar na presença, que é conhecer o nosso Senhor, que é desfrutar da presença do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Entenda a necessidade pela qual passamos, a necessidade pela qual devemos enfrentar, para que assim possamos entender, compreender, refletir sobre todas as coisas que o Senhor tem feito em prol de nós, sem perder o alvo, sem perder o foco, o interesse de aprender, de estar em comunhão com o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas agora, perante o Senhor, devemos definir, devemos decidir o que queremos, o que haveremos de fazer, de caminhar, para que assim possamos andar tão somente com o Senhor, sem perder a fé, sem perder a esperança, sem perder o foco, o objetivo, que é pregar a palavra, que é dizer o tamanho do amor de Cristo para conosco. É preciso, é necessário que caminhemos de forma exclusiva ao lado do Senhor, para que assim não venhamos a desviar, quer seja para a direita, quer seja para a esquerda, mas que possamos entender a grandeza de Cristo Jesus, a sua soberania em volta de nós, para que assim não venhamos mais andar, não venhamos mais a sofrer, não venhamos mais a perecer, mas antes sendo fiéis e verdadeiros, justo e compreensivo, possamos andar sempre na presença do Senhor. Que sejamos lembrados pela grandeza em volta do Senhor Jesus Cristo. Que venhamos ser lembrados por dedicar a nossa vida como altar, como local de morada do Senhor. E que assim possa ser feito, que assim possa realizar na vida
de cada um de nós, de modo que a nossa vida, de modo que o nosso querer, a nossa vontade, o nosso desejo seja única, seja exclusiva, seja de total dedicação ao Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 11, está escrito: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual que é o propósito do Senhor quando Ele veio em forma de servo? Será que foi para nos fazer rico? Será que foi para nos servir? É preciso, é necessário que a gente entenda, que a gente compreenda, que a gente possa viver de forma concreta, de forma sincera, na presença do Senhor. Andando sempre conforme o seu querer, conforme o seu desejo, conforme a sua vontade. Sem temer as coisas que falamos, sem temer as coisas que possivelmente seremos confrontados, para tão somente andar com o Senhor, para que tão somente a gente possa caminhar ao lado de Cristo Jesus, sem ter medo de tais coisas, sem ter medo das coisas que este mundo possa colocar na nossa presença, mas que possamos ser fortalecidos juntamente com a palavra do Senhor, e que a nossa caminhada, o nosso desejo, a nossa vontade seja o de estar com Cristo. Para onde quer que o Senhor vá, que o nosso desejo seja caminhar com Cristo. Para onde que Ele nos orienta a ir, que a gente possa sempre levar o Senhor Jesus Cristo, pregando a verdade, pregando a justiça, sem temer qualquer tipo de coisa, mas antes, tão somente voltado para a presença do Senhor, que possamos ser o servo mais fiel e obediente ao Senhor, aquele que está pronto, aquele que está preparado para servir, para seguir, para obedecer ao Senhor. É preciso, é necessário que façamos isso, para que, no nome do Senhor Jesus Cristo, a gente possa cada vez mais caminhar, a gente possa cada vez mais olhar para a frente, olhar para o foco, para o objetivo, para o nosso alvo, que é Cristo. Que a nossa caminhada, que o nosso desejo não seja o nosso, mas que seja o do Senhor Jesus Cristo se cumprindo na nossa vida, se realizando no nosso querer, na nossa vontade, no nosso desejo. De modo que possamos entender e compreender a gravidade que foi para que hoje estivéssemos aqui, para que hoje a gente pudesse estar caminhando ao lado do Senhor Jesus Cristo. E quem sabe hoje seja o dia no qual o Senhor está te dizendo: desperta, ó tu que dorme. Não espere algo miraculoso acontecer na sua vida. Não espere que algo grandioso ocorra na sua vida para que você possa crer, para que você possa aceitar, para que você possa ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e receba sobre a sua vida
o batismo do Espírito Santo, para que assim você possa andar, para que assim você possa caminhar, para que assim você possa seguir sem medo, sem mácula, tão somente pensando naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor lhe orienta, naquilo que o Senhor lhe diz, de modo que, uma vez que você está em Cristo, você possa entender, você possa compreender, você possa seguir, você possa exaltar, você pode pular, você pode gritar o quanto for. O que você não pode fazer é se render-se a essa planta que tem se alastrado mundo afora, a fim de que assim, desta forma, desse modo, dessa maneira, nenhuma pessoa venha perder a oportunidade, venha perder a chance de em Cristo ser salvo, de em Cristo alcançar a bênção, alcançar a vitória, alcançar as benfeitorias, pois o nosso desejo, a nossa vontade, ela tem que estar baseada na Bíblia, para que assim a gente entenda qual é a boa, qual é a suave, qual é a agradável vontade de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, sobre o nosso querer, sobre a nossa vontade, sobre os nossos desejos, para que não possamos, em momento algum, para que possamos, seja lá quem for, a hora que for e por que foi, perder a chance de desfazer, de destruir tudo aquilo que o Senhor quer, tudo aquilo que o Senhor planejou, tudo aquilo que o Senhor fez por nós, pela vida daquele que está em Cristo. Por isso, me dirigimos a palavra a você. Como está a sua vida com Cristo? Como está a sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo? Será que você tem andado, você tem caminhado, você tem procurado agradar, se alegrar com os irmãos que hoje têm se pervertido, têm se prostituído, têm cometido adultério, têm focado muito mais no seu querer, na sua vontade, nos seus próprios desejos, do que propriamente naquilo que o Senhor explica, naquilo que o Senhor fala, naquilo que o Senhor trata com cada um de nós, para que assim possamos andar, para que assim possamos caminhar, para que assim possamos fortemente, aprimorados na tão sonhada, na tão desejada comunhão com Cristo Jesus. É preciso, é necessário que largamos tudo e obedecemos ao Senhor Jesus Cristo. Abandonemos a nossa forma, o nosso jeito, o nosso desejo, para que assim o Senhor e os seus anjos, a sua vontade, o seu querer, possa reinar, possa imperar nas nossas vidas. E assim a gente não mais viva, a gente não mais caminha, a gente não mais deseja satisfazer a nossa carne. Mas antes, agora,
entendemos a necessidade que temos, a necessidade que se possa obter andando ao lado, caminhando segundo a vontade de Cristo Jesus. O Senhor é conosco, o Senhor é que nos fortalece, o Senhor Ele tem para conosco um grande amor, um grande carinho, de maneira que a gente entenda, de maneira que a gente compreende que somente estando em Cristo, somente caminhando com Cristo, é que possamos alcançar a verdadeira, a única salvação revelada pelo Senhor no seu livro, a fim de que não mais andemos conforme este mundo, não mais andemos conforme o nosso desejo, a nossa vontade, mas que agora o nosso querer, a nossa vontade, ela seja guiada, ela seja direcionada, ela seja manifesto na nossa vida, para que assim não mais andar conforme aquilo que pensamos, conforme aquilo que acreditamos, conforme aquilo que pensamos que poderia ser. Mas será que de fato a gente precisará levar um susto, cair para trás, voltar para o caminho na qual a gente estava, para aprender o que o Senhor quer? Quantos tombos será preciso levarmos para entender que a presença do Senhor, ela tem que ser real, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser única na nossa vida? Ou até quando andaremos de mureta, escorando na fé dos outros, para conseguirmos ver o Senhor Jesus Cristo, para conseguirmos tocar a orla do seu vestido, conseguimos somente tocar nele, quando é algo que está ao nosso alcance, e nem a tremedeira das nossas pernas, nem a falta do vigor físico é capaz de fazer com que nós paramos de andar com Cristo. Para de se escorar em falsas promessas. Para de ficar andando como se a sua vida fosse algo insignificante, pois em Cristo Jesus tu não é coxo, pois em Cristo Jesus não temos uma fé fraca, mas antes estamos fortalecidos para podermos andarmos, para podermos caminharmos, para poder seguir à frente em direção ao alvo que é Cristo, ao alvo que é o Senhor Jesus Cristo e toda a bondade, todo o amor que Ele tem para conosco. Não perdemos a chance, não perdemos a oportunidade, que hoje a gente possa entender que aqueles que escolam no Senhor Jesus Cristo, a fim de obter a bênção material, a cura, a libertação, muitas das vezes eles ficam aprisionados, eles ficam presos na religião. Porque essas mesmas pessoas
elas não aprenderam a necessidade, elas não aprenderam o que elas precisam, o que elas necessitam para estar com Cristo, para andar com Cristo, para seguir com Cristo. Elas estão perdidas, elas estão vazias, elas estão presas às suas próprias ideias, às suas próprias filosofias, nos seus próprios conceitos, sem entender a grandeza pela qual todos nós haveremos de passar, sem entender a grandeza que todos nós haveremos de desfrutar quando o Senhor Jesus Cristo descer dos céus e vir nos buscar. Então, Pai, dá um basta. Deixa de ser um crente Nutella que busca o materialismo, que acredita na pregação coach, que coloca o positivismo como confissão de fé, que tenta fazer uma barganha com o Senhor Jesus Cristo através do dízimo, através da oferta, através do sacrifício, esperando obter, esperando conquistar, esperando ter do próprio Senhor a bênção, a cura. Entenda uma coisa, é chegada a hora, e a hora é agora, para que você possa caminhar, para que você possa seguir tão somente a presença do Senhor Jesus Cristo, seguir as orientações pela qual o Senhor Jesus Cristo tem para a sua vida, sem perder o objetivo, sem perder a oportunidade pela qual lhe está sendo dada através de Cristo Jesus. Não perca a chance, não perca o momento, não perca a oportunidade. E aprenda uma coisa: não há nada que possamos fazer por Cristo que se compara ao que por nós Cristo Jesus fez. Guarda isso. Pega isso para a sua vida, coloca como visão na sua vida. Não há nada que possamos fazer por Cristo Jesus que se compare com que Cristo Jesus fez por nós. Não há nada que possamos fazer por Cristo Jesus que se compare ao que por nós Cristo Jesus se fez. E com essa frase, eu quero que você entenda que somente frequentar um templo religioso não lhe traz comunhão, não lhe traz bênção, não lhe traz convivência com o Senhor. Você ser membro, filiado de alguma instituição religiosa não é capaz de fazer com que você possa caminhar com Cristo. Então escolha. Você quer que o Senhor ande ao seu lado? Você quer andar ao lado do Senhor Jesus Cristo? Ou você ainda vai ficar buscando as coisas deste mundo? Você ainda vai estar buscando as coisas relacionadas
com este mundo. Decide o que você quer. Escolha o que você deseja fazer. E assim você possa direcionar a sua vida. Assim você possa guiar as suas ideias, os seus pensamentos, os seus desejos. Não conforme a sua própria vontade, mas conforme o querer, ou conforme o desejar do próprio Senhor Jesus Cristo para a sua vida. O seu alvo tem que ser Cristo. À sua frente só pode estar Cristo. O seu caminhar, o seu desejar, a sua atitude tem que ser baseada na vida de Cristo. Não tem como, nem pode você querer seguir os princípios, os desejos, os desígnios do Senhor e ao mesmo tempo você amar, você se apaixonar pelas coisas deste mundo. Porque quando eu aceito o Senhor Jesus Cristo, quando eu confesso o Senhor Jesus Cristo como meu único suficiente Salvador, mas eu ainda fico buscando as coisas deste mundo, eu ainda fico buscando o materialismo deste mundo, eu demonstro que eu ainda não sou capaz, eu ainda não estou habilitado a andar com o Senhor. Porque quando estamos aptos a caminhar com Cristo, ao invés de ter o espírito de Judas Iscariotes, que só pensava no materialismo, que só pensava no conquistar as coisas e obter as coisas, a gente entende que é mais preciso, é mais necessário, tem mais significância para nós, para nossas vidas, se a gente deixar de lado o que queremos, o que pensamos, o que desejamos, para que assim possamos caminhar, para que assim possamos andar fidedigamente com o Senhor Jesus Cristo. Do que nos adianta, do que nos vale a pena olhar para a frente, caminhar em direção, cruzar-se no meio, se na nossa direção, no nosso caminho, o Senhor Jesus Cristo não se faz presente. De nada adianta carregarmos sacolas recheadas de tesouros desse mundo, se a gente não aprender que a maior riqueza, o maior tesouro que como cristão possamos ter, possamos alcançar, é a própria presença do Senhor. É aquilo que o Senhor tem a nos dar. E o que o Senhor Jesus Cristo nos oferece é a vida eterna. É o caminhar ao seu lado. É o estar sempre contigo. É isto que o Senhor Jesus Cristo nos oferece. Se deixarmos de ser um crente Nutella e passarmos a ser raiz, aquele que larga tudo e
sair correndo ao encontro do seu Senhor, do seu Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.